Paz, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para te dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. E aproveite que esse culto ainda não começou, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos com uma meta de alcançarmos 500 inscritos no nosso canal. É uma meta, assim, mensurável. Vamos juntos, faz a sua parte, envie para muitas pessoas, para que estejamos juntos abençoando muito mais vidas. Teremos agora um culto muito poderoso, uma palavra poderosa para abençoar o seu coração. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Em seguida, aquela programação especial para as crianças, que Deus vai assim ministrar muito os nossos corações nesse culto. Então sejam bem-vindos, vamos louvar ao Senhor e um bom culto para todos. Paz! Vamos agora declarar o nosso culto a Deus, vamos nos conectar com Deus, feche os seus olhos, vamos adorar o nosso Senhor com intensidade, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua presença maravilhosa. Queremos agora que o Senhor possa estar enchendo cada pessoa, Senhor. Cada canção que seja levantada a Ti, o Senhor vem estar carregando ela de unção, ó Pai, para que possamos estar cada vez mais sendo um com o Senhor. Te pedimos agora que o Senhor entre em cada lar, faça-se presente com sua paz, com sua alegria, que faz toda a diferença na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Receba agora o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, para ele sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos. Queremos declarar, Senhor, o quanto Tu és o nosso Rei, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és o nosso Pai, o nosso cuidador. Queremos agradecer, queremos levantar um louvor de gratidão a Ti. Que só Tu és grande, Senhor, só Tu és digno de honra e de glória. Por isso abençoa cada pessoa agora, abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, com a Tua unção, traga poder. Sabemos que Tu és um Deus de avivamento. Declaramos cura, declaramos graça para dentro da sua casa, para dentro das nossas casas. Venha com a Tua luz, Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal.
Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim como ela é feita no céu, faça na terra, Senhor. Faça em nosso coração, Senhor, a tua vontade. Pai, nós queremos agradecer por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado, ó Deus, por esse culto tão abençoado, ó Deus. Obrigado pela tua presença nos lares. Obrigado pela tua presença neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. Que bom estarmos aqui juntos nesse culto de celebração, adorando a Deus, cultuando ao Senhor e exaltando o nome do nosso Deus. E eu quero assim pedir um favor para você. Nós estamos inclusive com uma arte muito bonita, com um pôster muito bonito, para você enviar para muitas pessoas, solicitando que essas pessoas estejam inscrevendo-se em nosso canal, porque assim é algo abençoador, palavras poderosas nós temos ministrado através desse canal, e você pode ser um instrumento de Deus para abençoar muitas pessoas. Então nós vamos agora para o nosso momento conexão, e você vai aproveitar esse momento, vai tirar uma foto bem legal aí na sua casa, com a sua família, adorando a Deus, e vai ter 1 minuto para enviar para o máximo de pessoas que você puder, para postar nos grupos da igreja, para postar nas suas redes sociais. Vamos juntos fazer uma onda de evangelização. Então vou contar até 3 e você vai fazer uma foto bem legal. Prepara aí agora a sua câmera, vamos lá? 1, 2, 3, minuto, conexão. Amém, queridos. Estamos de volta depois desse momento tão especial, nosso Minuto Conexão. E agora nós vamos ofertar ao Senhor. E eu quero dizer, declarar, junto com você, uma promessa de Deus que está ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Nesse contexto, Jesus estava falando para o pai daquele menino que estava endemoniado. Mas essa promessa, essa declaração, ela pode ser aplicada em todos os contextos, em todas as áreas das nossas vidas. Tudo é possível àquele que crê. E tudo está atrelado ao cumprimento de princípios da palavra de Deus. A Bíblia tem aproximadamente 8.000 promessas, mas se você perceber, cada uma dessas promessas, elas estão atreladas a um cumprimento de um princípio estabelecido na palavra de Deus. Então, ou seja, quando nós cumprimos princípios, Deus nos ajuda a alcançar as promessas. Nós tomamos posse das promessas de Deus. E na área financeira não é diferente. Quando nós entendemos a importância, o compromisso
de sermos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, nós estamos debaixo da bênção e nós temos propriedade para tomarmos posse das promessas nessa área financeira. Então recebe essa palavra, tudo é possível àquele que crê. Eu quero orar com você e em seguida você vai ter um tempo para devolver a sua oferta, para devolver o seu dízimo. Você pode fazer isso inclusive agora mesmo, né? Aponta o seu celular, ligue a câmera, né, claro, do seu celular, aponte aqui para o QR Code e você vai ser transferido para os dados bancários da igreja e vai poder fazer, né, a sua entrega, a sua devolução. Ou se você preferir, vá a uma casa lotérica, vá a uma agência bancária e esteja fazendo isso ao longo da semana. Mas seja fiel ao Senhor para que as promessas do Senhor possam se cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família. Pai, muito obrigado por esse tempo especial que o Senhor preparou para nós. Um tempo de entrega, um tempo de devolução, um tempo de semeadura. Que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que serão devolvidas nesse momento, que serão devolvidas ao longo do dia, ao longo da semana. Que o Senhor abençoe essa casa, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que eles possam colher a 30, 60 e a 100 por um. E nós tomamos posse dessa declaração do Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então você vai ter um tempo agora para fazer isso e uma boa semeadura. Deus te abençoe. Olá pessoal, o Paz de Deus está começando. Fique ligado no que vem por aí. Os Life Groups são reuniões que normalmente acontecem nos lares, mas que agora estão acontecendo online. Tenho certeza que existe um ideal para você e para sua família. Acesse o nosso QR Code através do celular ou o nosso link para mais informações. Toda segunda-feira temos um encontro marcado com os nossos pastores Lúcio e Heloísa, online pelo Zoom. É o nosso treinamento de liderança. Você não pode ficar de fora. A partir de 23 de agosto, retornaremos com o nosso Tadel. Será todo domingo às 17 horas através do aplicativo Zoom. Esperamos vocês! No próximo domingo, 6 de setembro, tanto presencialmente quanto online, estaremos celebrando a nossa Santa Ceia do Senhor. É um momento de muita adoração e de muita comunhão. Venha celebrar conosco! Antes de eu ir, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Agora fique com uma ministração poderosa da Palavra de Deus. Amém, queridos. Estamos de volta agora para a ministração da Palavra de Deus. Agora você vai ficar concentrado, você não vai ficar mais mexendo no seu celular, vai ficar focado aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessa mensagem. Nós vamos, enfim, terminar, concluir a série de mensagens
que nós iniciamos alguns domingos atrás, o que fazer depois, né, da quarentena, o que fazer depois desse longo período, né, de isolamento que nós ficamos e agora estamos retornando com todos os cuidados necessários, mas já retornamos, inclusive já estamos presencialmente aqui em nossa igreja aos domingos, 10 horas da manhã. Então nós temos estudado sobre isso e a referência base para essas mensagens é o texto aonde descreve o momento do dilúvio. Na verdade, quando Deus ordena para que Noé construísse uma arca, dizendo que haveria chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e Noé obedeceu essa direção de Deus, embora ele sendo até ridicularizado pelas pessoas, mas ele constrói a arca, e um dia a chuva chega, e chove, a Bíblia diz que chove intensamente, 40 dias e 40 noites. E no final desse período, né, Deus começa a falar com Noé e chega o momento exato de Noé sair da arca. E aí nós começamos a estudar, através dessas mensagens, o que é necessário fazer através, né, da referência, através do exemplo do próprio Noé, ao deixar a arca, ao deixar a sua quarentena, ao deixar o seu isolamento. Na primeira ministração que nós compartilhamos, o tema foi fluir na presença do Espírito Santo. Não sei se você lembra, quando Noé solta a pomba a primeira vez, e a pomba, né, ela retorna trazendo uma folha de oliveira, e é da oliveira que é produzido o azeite, e o azeite na Bíblia, ele aponta para o Espírito Santo. E aí nós discorremos a importância de fluirmos no Espírito Santo. A segunda mensagem dessa série que nós ministramos, nós vimos a importância de construirmos altares para o Senhor. Noé, a primeira coisa que ele faz ao deixar a arca, ele constrói um altar para o Senhor e ele adora o Senhor. E esse foi a terceira mensagem, a importância de sermos adoradores. E hoje, na parte final, eu quero compartilhar com você, dentro dessa série, o tema da nossa mensagem de hoje, na verdade, a quarta e a última parte, né, dessa série. O tema é o seguinte: creia e tome posse da promessa. Vira aí para quem está com você, se você está com alguém na sua casa ou em algum lugar, e fala com essa pessoa de longe, de máscara, né, com todos os cuidados necessários. Fala assim: creia e tome posse da promessa. No versículo 1 do capítulo 9 do livro de Gênesis, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Então você percebe que depois de todo esse processo, Deus, ele libera uma palavra de bênção, uma palavra de fertilidade sobre Noé e sobre todos os seus filhos. Por isso o tema dessa mensagem: creia e tome posse da promessa. A partir de então, depois que Noé constrói o altar e adora ao Senhor, essa promessa ela é liberada: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A partir então dessa liberação, Noé precisava crer e tomar posse dessa bênção. E hoje nós vamos compartilhar, nós vamos estudar alguns princípios, né, algumas dicas fundamentais para tomarmos posse
daquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus já liberou uma promessa sobre você, já liberou uma promessa sobre a sua casa. E hoje nós vamos construir um caminho, né, dar algumas dicas e aprender juntos atitudes que eu e você precisamos, né, aprendermos para vivermos as promessas de Deus. Amém? O autor de Hebreus, ele define fé lá no capítulo 11, no verso 1 do livro de Hebreus, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, isso é fé, é você ter a certeza daquilo que você espera, ter a convicção de que vai acontecer, mesmo sem ter acontecido. Isso é fé. Isso vai além de um pensamento positivo, isso é uma fé no sobrenatural, uma fé em Deus. E é essa fé que precisa nutrir o nosso coração. Nós vamos usar como base para esses princípios, vamos usar, né, o texto que está lá no livro de Números, principalmente no capítulo 13, que fala sobre os 12 espias. Quando Moisés ele envia os 12 espias para espionarem a terra prometida, para espionarem a terra que Deus havia prometido dar por herança ao povo. Então, queridos, Números, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Você percebe, queridos, que quando Deus ele dá essa direção para Moisés, ele orienta que Moisés, né, levantasse esses 12 homens e que esses 12 homens fossem homens de referência. Todos eles eram líderes das suas respectivas tribos, né, dos seus antepassados. Todos eles tinham relevância diante das pessoas, todos eles, né, até então eram homens de Deus, né, homens que faziam a diferença. E as últimas palavras de Moisés, antes deles partirem, ali no verso 20 desse mesmo capítulo, Moisés fala assim: sejam corajosos. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, querido. Seja corajoso. Independente das lutas, independente das circunstâncias, seja corajoso. Sejam corajosos. Amém? E aí esses homens receberam essa missão, receberam essa nobre missão, e eles foram espionar a terra. E eles de fato viram que a terra era boa, que a terra era fértil, que a terra era abençoada. Então os 12 espias retornaram da missão de espionar a terra de Canaã. E agora chega o momento da apresentação do relatório. Moisés havia mandado eles espionar a terra. Eles ficaram lá espionando a terra. Depois desses dias, aproximadamente 40 dias, olha o 40 aí de novo, e eles retornam e precisavam agora entregar o relatório para Moisés. Todos estavam entusiasmados e com muitas expectativas. O povo estava entusiasmado porque Deus havia liberado essa promessa e o povo estava assim, contando os dias para tomar posse daquela terra, para viver, né, a promessa que Deus havia liberado sobre eles quando eles saíram do Egito. E esses homens tinham a responsabilidade de trazer esse relatório, de falar ao povo como era a terra, como ia ser, e todos estavam assim cheios de expectativas para viverem essa promessa. Então, 40 dias após Moisés
ter enviado esses homens, eles começam a descrever, né, um relatório para Moisés. Só que, querido, aqui começa uma grande situação, porque eram 12 espias. Dentre esses 12 estavam ali Josué e Calebe. E desses 12, 10 trouxeram um relatório negativo. 10 foram pessimistas. 10 ficaram com a visão nos gigantes, nos problemas, e esqueceram de tudo aquilo que a terra tinha de bênção. E aí, o relatório desses 10 influenciou o povo negativamente. Eles trouxeram um relatório negativo. Mas Josué e Calebe tiveram uma palavra de fé, tiveram uma palavra positiva. Então, a partir do verso 25, preste atenção. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Números 13, a partir do 25. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas, olha o mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hetitas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Eles começaram a falar das dificuldades para entrar na terra. Não, Moisés, não, Arão e todo o povo, não, a terra realmente é legal, mas lá tem gigantes. As cidades são muito fortificadas, são grandes, nós não conseguiremos entrar, nós vamos ser aniquilados, esse povo que lá vive vai acabar conosco. Eles começaram a deixar que os problemas entrassem no coração, na verdade já tinha entrado no coração, e geraram essa influência negativa ao povo. E aí houve um grande desânimo. E aí, nesse contexto, levanta-se Calebe. Olha o que a Bíblia diz, verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Calebe, ele teve a mesma visão dos outros 10. Ele e Josué tiveram a mesma visão dos outros 10. Mas a grande diferença é que Josué e Calebe estavam cheios de Deus. A grande diferença é que Josué e Calebe estavam cheios de fé. A grande diferença é que Josué e Calebe não fitaram os seus olhos nos gigantes, nos problemas, nas dificuldades. Ao contrário, ele declara: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Querido, eu e você, às vezes, olhamos para uma situação, traçamos uma meta, temos alguns alvos, alguns objetivos, e muitas das vezes, no caminho, no processo, nós começamos a olhar para as dificuldades. Nós começamos a olhar para os opositores, nós começamos a olhar para aqueles que se levantam para tentar minar a nossa fé. E em alguns casos, nós nos comportamos como esses 10 espias e até desistimos dos nossos sonhos, desistimos dos nossos alvos, desistimos de viver as promessas de Deus. Mas a palavra de Deus para nós, nesse dia, nessa mensagem, é a mesma, é tomar posse
dessa declaração de Caleb: subamos e tomemos posse da terra, independente dos gigantes, independente se as cidades são fortificadas, vamos subir, vamos tomar posse, porque é certo que nós venceremos. E aí, no decorrer dessa mensagem, querido, e a partir desse relatório e da postura de Josué e Caleb, nós iremos considerar alguns princípios importantes para tomarmos posse das promessas de Deus. Isso foi só uma introdução, agora nós vamos entrar na mensagem. Alguns princípios fundamentais para tomarmos posse das promessas de Deus. Deus tem promessas para você. Deus tem promessa para sua casa, para sua família. Fala para quem está ao seu lado: Deus tem promessa para você, querido. Amém? Então, o primeiro princípio que nós vamos considerar, primeira dica que nós percebemos, nós vamos aprender nessa mensagem: não se intimide diante dos desafios. Olha o que diz o verso 31 e o verso 32. Mas os homens que lá tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Eles olharam só para as dificuldades, mas não olharam para as bênçãos. Eles esqueceram que havia uma promessa de Deus. Eles se intimidaram diante das dificuldades. Eles se intimidaram diante do desafio. Querido, no processo da vida, no processo de conquista, a gente vê isso. Me lembro agora da história de José, me lembro agora de Neemias, na reconstrução dos muros da cidade, e tantas outras que você pode lembrar aí, que em todo o processo de conquista, em todo o processo de reconstrução, existem os desafios, existem os opositores, existem aqueles que vão puxar para trás. Mas nós não podemos nos intimidar diante desses desafios. Os 10 espias começam com um relatório negativo. Eles só tiveram a visão do problema. Vou dar um exemplo para você. Olha para esse copo. Você consegue ver o nível da água desse copo? Consegue ver? Olha para ele. E se eu te perguntar, na sua visão, qual o nível de água desse copo? Eu vou te pedir um relatório. Fala comigo. Qual o nível de água desse copo? Responde aí. Se você respondeu: pastor, está pela metade. Você está mentindo? Não, você não está mentindo. Está pela metade. Mas isso acaba sendo uma visão pessimista. Olha novamente. Olhou? Aí você vai responder agora: não, pastor, ele está quase cheio. O mesmo copo d'água, a água está no mesmo nível, mas o seu relatório agora foi diferente. Por quê? Porque você teve uma visão otimista, você teve uma visão de fé. Ele não está pela metade, ele não está quase vazio, ele está quase cheio. E ele vai encher. Tudo é uma questão de visão. Tudo é uma questão de como nós olhamos para a situação.
Os 12 espias tiveram a mesma visão da terra. 10 focaram no problema e 2 focaram na bênção. 2 disseram que estava quase cheio. 2 disseram que era possível. 2 disseram que iam tomar posse. Uma visão de fé diante dos cenários da vida vai fazer toda a diferença. Uma visão de fé diante das circunstâncias vai fazer toda a diferença. Então, queridos, não se intimidem diante dos desafios. Amém? Então, agora vamos ao segundo princípio. Mas antes disso, Jesus nunca falou que seria fácil, mas que seria possível. Quando temos um espírito de fé, Deus pode nos ajudar a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Como eu li ainda agora no ofertório, Marcos 9, 23, que diz: tudo é possível àquele que crê. Ali estava um pai desesperado. O seu filho, desde pequeno, ele era possesso por demônios. Os demônios jogavam aquela criança no chão, aquele jovem no chão. Aquele pai já não sabia mais o que fazer. E ele leva os seus filhos até os discípulos. E os discípulos não conseguem resolver aquele problema. E eles chegam até Jesus. E Jesus fala isso para ele: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, queridos, vamos ao segundo aprendizado, ao segundo princípio, a segunda dica. Na primeira nós vimos a importância de não nos intimidarmos diante dos desafios. O segundo que eu quero compartilhar com você: não seja um murmurador. Isso é forte, hein? Não seja um murmurador. No capítulo 14 do livro de Números, verso 2 e 3, diz assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Queridos, você percebe o nível de murmuração do povo? Eles murmuram a tal ponto de desejarem retornar para o Egito, de desejarem, de preferirem ter ficado lá no Egito ou mesmo retornar para o Egito. Eles começam a murmurar de tal maneira, a murmuração daquele povo fez algo assim, algo que trouxe uma consequência muito séria. Porque ninguém daquela geração entrou na terra prometida por causa da murmuração e por causa da desobediência. E por causa da murmuração e da desobediência também, um tempo que seria tão curto, eles ficaram 40 anos para chegar até a terra. Percebe? Consequências sérias da murmuração. Eu não sei se você conhece alguém que é murmurador. Você conhece alguém murmurador? Deixa eu falar uma coisa para você. As murmurações, elas abrem legalidades para que o velho homem ressuscite em nós. Então não seja um murmurador, não reclame da vida, não reclame das pessoas, não reclame das coisas. Aprenda a dar graças a Deus em todas as coisas.
Queridos, Deus tem nos suprido as nossas necessidades, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado, e nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Mas de repente você pode estar falando assim: pastor, mas eu estou passando maior perrengue aqui. Mas você está vivo, você pode reverter essa situação, porque, querido, murmurações, reclamações, elas não resolvem o problema. O que vai adiantar ficarmos murmurando? Nós precisamos ter atitudes que mudem o cenário. Precisamos ter atitudes diferentes. Então não seja um murmurador, não seja alguém que reclame de tudo e de todos. Se está sol, reclama que está muito calor. Se está chovendo, reclama que está chovendo. Se está frio, reclama que está frio. Reclama de tudo. E quando nós reclamamos, nós abrimos brechas, para que o velho homem ressuscite em nós. Então não seja um murmurador. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, de 13 a 16. Pois é Deus quem efetua em vocês, em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, olha só, não murmure, não reclame, façam todas as coisas, faça a diferença, para que quando o grande dia chegar, nós recebamos a recompensa. Porque os murmuradores, queridos, eles retardam as bênçãos de Deus sobre a sua própria vida, sobre sua própria casa. Olha o exemplo do povo que murmurou, retardaram a chegada na terra prometida. E aquela geração nem entrou na terra prometida, por causa da murmuração e por causa da desobediência. Então, segundo princípio, não seja um murmurador. O terceiro princípio nós vemos ainda no capítulo 14, no verso 6 ao verso 8, presta atenção. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Preste atenção, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra prometida, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Aqui está o segredo, aqui está o diferencial. Por isso eu destaquei como terceiro princípio, como terceiro aprendizado: busque agradar ao Senhor. Olha o que eles falam: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Se o Senhor se agradar de você, Ele vai levar você a grandes conquistas. Nós precisamos entender a necessidade de agradar ao Senhor, porque esse é o segredo de vivermos as promessas. Agradar a Deus, exaltar ao Senhor através das nossas atitudes, é isso que vai atrair o favor de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? As nossas motivações, as nossas atitudes precisam ter como principal objetivo agradar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. É para isso que você existe,
para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas possam, inclusive, ver algo diferente em você e desejar servir o Deus que você serve. Amém? Quando estão comigo, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Nós não devemos intimidar diante dos desafios, não devemos murmurar, e precisamos agradar a Deus. Olha o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você é sal, você é a luz. Nós, povo de Deus, precisamos fazer a diferença. E quanto mais nós agradamos a Deus, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, mais frutos nós começamos a dar, mais abençoados nós somos e mais bênçãos nós podemos proporcionar na vida das pessoas. Então, agrade ao Senhor com as suas atitudes. Agrade ao Senhor no seu dia a dia, agrade ao Senhor no seu testemunho, agrade ao Senhor dentro da sua casa. Agrade ao Senhor no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos. Filhos, agrade ao Senhor no seu relacionamento com seus pais. Agrade ao Senhor nos relacionamentos, do seu trabalho, do seu convívio de uma forma em geral. Agrade a Deus. Exalte ao Senhor através das suas atitudes. E aí o favor dele é atraído e as bênçãos dele começam a acontecerem em nossas vidas. Amém, queridos? Então, o terceiro princípio que nós precisamos considerar é a importância de agradarmos a Deus. O quarto e último, entenda que você com Deus é maioria. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 14. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém, queridos? Numericamente, os inimigos estavam em vantagem. Eles tinham um número maior de pessoas. Porém, a bênção de Deus não estava com eles. Eles numericamente tinham até vantagens, mas quem tem o Senhor ao seu lado torna-se maioria. Olha o que Josué e Caleb falam: nós vamos devorá-los como se fossem pão. Não importa o tamanho dos gigantes, não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, se o Senhor for contigo, você vencerá. Se você agradar ao Senhor, você vai entender que você é maioria. Por mais que se levantem contra você, Deus ao seu lado vai te fazer prevalecer. Deus ao seu lado vai te fazer conquistar. Deus ao seu lado vai te fazer tomar posse. Nós, quando estamos com Deus, nós somos maioria. E por mais que os exércitos inimigos se levantem contra nós, Deus ao nosso lado, Deus à nossa frente, Deus à nossa retaguarda, Deus dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, Ele vai nos fazer vencer. Amém, queridos? Subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que nós venceremos. É certo que essa crise, que esse problema, que esse cenário, que essa situação que talvez você esteja enfrentando, que é muito difícil, isso vai passar. Deus vai te dar vitória. Deus já tem nos dado vitórias. Deus já tem nos feito prevalecer diante dessas coisas.
todas que estão acontecendo. Então, internalize essas verdades, creia e tome posse da promessa de Deus. Amém? Olha o que diz Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu queria que você virasse para a pessoa que está aí contigo e declarasse isso para ela. Seja forte e corajoso. Declare, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por mais que os ventos estejam fortes contra você, que as lutas estejam intensas, seja forte, seja corajoso, porque você com Deus é maioria. Amém? Eu quero concluir essa mensagem lendo Josué, capítulo 14, a partir do verso 7. Depois de todo esse processo, depois da tomada de posse da terra prometida, eles estavam fazendo a separação da terra. Preste atenção nas palavras de Caleb. Eu quero terminar lendo essa referência para nos inspirar ainda mais a partir dessa mensagem. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Caleb já estava idoso. Porém, olha o que ele fala: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Queridos, que disposição de Caleb. Mesmo passado 45 anos, a fé, o vigor de Caleb ainda era como de moço, como de jovem. Eu quero liberar uma palavra de vida sobre você. Eu quero liberar uma palavra de encorajamento sobre você. Não se proste, não desanime, não ache que já acabou, não ache que você não tem mais lenha para queimar. Se o Senhor estiver contigo, você ainda vai muito longe naquilo que Ele te prometeu. Amém? Eu quero fechar com essa frase que diz assim: andar com Deus é sinônimo de intensas batalhas, mas com constantes vitórias. É sinônimo de intensas batalhas, mas com constantes vitórias. Então, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena
agradar a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar juntos e vamos viver os melhores dias da nossa vida. Se agradarmos a Deus, se Ele for conosco, é certo que nós venceremos. Amém? Vamos orar, por favor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão especial. Agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é poderosa. Que essa palavra venha gerar vida dentro de nós. Que essa palavra rema venha gerar vida dentro de nós. Deus, visita agora esse irmão, essa irmã. Visita essa família, Senhor, e manifesta o Teu poder sobre essa casa. Levanta, por favor, aquele que está caído. Dê ânimo àquele que está desanimado. Ó Deus, e que essa palavra de fé, de encorajamento, venha fortalecer, venha sacudir o meu irmão e a minha irmã, para que eles possam crer, para que eles possam tomar posse da promessa, das promessas que o Senhor tem na vida e na casa deles. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí na sua casa. Que Deus te abençoe, que essa palavra venha nortear a sua semana e viva a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, seja com sua família, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no coração, fique em paz. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, vai começar mais uma aventura com Joaquim, parte 2. Não pode perder. Então chama qualquer familiar para ficar do seu lado e veja, vai começar mais um Paz Kids. Tchau, tchau! Galerinha, oi, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui conosco hoje. Vocês viram que a semana passada nós revisamos vários versículos que vínhamos aprendendo, não é mesmo? E você lembrou de todos os versículos? Deu para cantar com Joaquim e a Gizinha? Sim? Que bom, valeu! Então essa semana nós vamos ver outros versículos que aprendemos. E você vê aí se você lembra deles, tá bom? Aí você tem a mente de Cristo. Então, com certeza, você lembra de todos os versículos, não é verdade? Que bom! Eu sei que eu posso contar com você. E aí, ó, semana que vem, o Joshua, a Cristina, a Amanda e o Abraão, todos estarão aqui de volta conosco numa série nova. Que legal, né? Você não vai querer perder essa série nova, gente, tá bom? Então, hoje cante de todo o seu coração pra Jesus. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchauzinho, vamos vocês! Bom dia, crianças! Hoje temos algo super, hiper especial para vocês. Outra coisa muito importante é que Jesus é o nosso professor e Senhor. E Ele nos ensina através do Espírito Santo, a Bíblia e os nossos líderes espirituais. Ele também é o Rei da nossa vida. Tudo que fazemos nas nossas vidas é para obedecer e exaltar a Cristo. Cantem conosco. Yeah, yeah. Yeah. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de. Vocês me chamam de. Vocês chamam de. Vocês me chamam de. Professor e Senhor. Professor e Senhor. Professor e Senhor. Professor e Senhor. Jesus falou.
isso? Você sabia Vocês disso? me chamam de... Parabéns por cantar de todo o coração. Sabe, Cristo é revelado a nós através da Bíblia. É muito importante ler a nossa Bíblia cada dia para que possamos conhecer a Cristo mais e mais. Eu sei que cada um de vocês faz o seu TSD todo dia sem falta. E o que a gente faz durante o nosso tempo sozinho com Deus? São 3 coisas importantes: ler a Bíblia, orar e louvar a Deus. Vamos ver agora como a Bíblia é tão importante pra gente. Vamos cantar. Olá, criançada! Vocês estão prontos para cantarem comigo? Eu amo cantar com vocês. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Ei, ei. Oh yeah. 3:16. Hey, hey. Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Quando pedimos para Jesus ser o nosso Senhor e Salvador, então fazemos parte de uma família muito maravilhosa. A Bíblia fala como a igreja é a família de Deus. Agora que somos parte da igreja, temos muitos irmãos, irmãs, tios e tias na fé. Nunca mais estaremos sozinhos, porque Deus está conosco e também porque fazemos parte da grande família de Deus. Vamos cantar juntos. Fui no mercado, fui comprar uma Bíblia. Pera aí, eu acho que eu já falei isso. Vou ter que pensar em um novo rap. Pera aí. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Fui na Bíblia pra comprar um mercado. Não, isso também não tá certo. Tenho que pensar mais. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. No mercado eu fui, na Bíblia eu li. Isso não faz sentido, peraí. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. 1
Timóteo é um livro bem legal. É um livro bem legal. Preciso melhorar meus raps. Família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Primeira Timóteo 3, 15. Olá, crianças. Se vocês souberem um bom rap, mandem pra mim. Que lindo que Deus é o nosso Pai. Ele é o ser mais poderoso e importante do universo. E que privilégio que a gente tem em servir o nosso Pai Celestial. Ele faz tantos milagres para os seus filhos e filhas. Vocês já têm testemunhos de milagres que Deus fez na sua vida e na sua família? Vamos cantar agora sobre a grandeza e o poder do nosso Deus. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder. E por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder. Pelo teu grande poder. E por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Difícil demais para ti. Jeremias 32, 17. Nada difícil, nada difícil, nada difícil demais para ti. Nada difícil, nada difícil, nada difícil demais pra ti. Nada difícil, nada difícil, nada difícil demais para ti. Nada difícil, nada difícil, nada difícil demais pra ti. Jeremias 32, 17. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
Que lindo! Servimos um Deus poderoso que nos ama, nos perdoa, nos guia e nos faz parte da sua família. Agora vamos cantar um último versículo antes de terminar. É uma oração poderosa para que você e sua família possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês lembram desse versículo? É o versículo que eu mais amo. Vamos lá. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uau, que momentos maravilhosos! Parabéns e obrigado por adorar a Deus conosco. Até a próxima semana. Teremos mais um episódio maravilhoso para vocês. Tchauzinho. Amamos vocês.